Se f de P, há duas possibilidades, quais são? F de P igual a F de Q. Bem, vamos analisar a primeira hipótese. Se F de P for igual a F de Q, então a F é constante em AB. A F é constante em AB. Né? Assim existe K real tal que F de X é igual a K, qualquer que seja X pertencente a B. Olha, mas a função constante é integrável à rima. E, portanto, a integral de A até B da F é quem? É K vezes o quê? Vezes B menos A, que é igual a F de C vezes B menos A, qualquer que seja o C no intervalo fechado, no intervalo aberto a B. Ou seja, existe um C no intervalo fechado a B, tal que a igualdade vale. Qualquer que, no caso que ela é constante, qualquer que seja o C no intervalo fechado a B vale. Ok? Certo? Agora, qual é a outra possibilidade? Exatamente. É o F de P menor que o F de Q. Então, se o F de P for menor que o F de Q, o que é que eu tenho? Tá. Olha. Tá? Olha aqui. Se o F de Q, F de P, for menor do que o F de Q, então, pelo teorema do valor intermediário, tá? Existe D entre P e Q, tal que existe D entre P e Q, tal que o F de P é menor que o F de D, que é menor que o F de Q. Concorda comigo? Porque o que eu tenho, ó, olha a situação. Eu não sei onde é que está o P e o Q, quem é maior do que o outro. Mas suponha que está aqui o P, está aqui o Q. Aí eu sei que o F de P é menor do que o F de Q. Então eu tenho um valor aqui no meio, um valor Z aqui no meio, Mas a função, ela passa por esse ponto e por esse. Então ela vem daqui para cá. Então esse Z aqui vai ser um F do certo D.
Pelo teorema do valor intermediário. Então existe D entre Q e P, entre P e Q, porque eu não sei quem é maior, mas eu sei, pelo teorema do valor intermediário, existe D entre P e Q, tal que isso aqui acontece. Ora, se existe D entre P e Q, tal que isso aqui acontece, onde é que está o D? O D está no intervalo fechado AB. Se existe um D no intervalo fechado AB, tal que o F de D é maior que o F de Q, então a conclusão é que é o seguinte, é que a integral de A até B de F de P é menor, a integral em X é menor do que a integral de A até B de F de X. Eu estou comparando isso aqui com a função constante. Existe um D, tal que o F de D é maior que o F de P. Então essa integral vai ser maior do que essa integral. Isso aqui é a integral de uma constante. Tá? E essa integral vai ser menor, não é menor ou igual, vai ser menor do que a integral de A até B de F de Q. É aquele teorema. Se a função f é maior que ou igual a zero no intervalo fechado AB, ela é contínua, e existe um ponto onde ela é maior do que zero, a sua integral é maior do que zero. Aí o corolário, ó, se existe P no intervalo AB, tal que o f de P é maior que o g de Q, o f de P é maior que o g de P, então isso aqui é maior. Porque isso aqui é o valor da função constante aonde? Em F de P, tá? Ó, em F de D. É o valor da função, desculpe, isso aqui é o valor da função constante F de P em D. Então, a função F em D é maior do que essa função constante em D. Então você tem essa desigualdade. Isto é, quanto é que dá essa integral? Da F de P vezes quem? B menos A. Isso aqui vai ser menor do que a integral de A até B de quem? Da F. Vai ser menor do que a integral de quem? F de Q vezes B menos A. O que dá? Vocês estão entendendo aí que eu estou usando esta proposição para passar daqui para cá. Existe um D entre P e Q, tal que essa desigualdade vale. Mas se o D está entre P e Q, o D está entre A e B. Aí eu estou pegando, comparando a função F com a função constante F de P na integral. Certo? E aí eu pulo para cá. Aí aqui eu estou comparando a função F com a função constante F de Q. E aplicando esta proposição aqui. Então eu tenho essa desigualdade. Aí o que dá? Divide tudo por B menos A. Divide tudo por B menos A. Com o que é que eu fico? Eu fico com F de P menor que a integral de A até B da F sobre B menos A menor do que F de Q. Aí de novo, ó, assim como eu usei o teorema do valor intermediário aqui, ó, teorema do valor intermediário, né, tá aqui, existe D entre P e Q, tal que o F de D está entre F de P e F de Q. Tá? Tira esse ponto também aqui. Portanto, de novo, pelo teorema do valor intermediário, porque esse valor está entre F de P e F de Q, a mesma coisa que eu consigo aqui, ó. Portanto, pelo teorema do valor intermediário, existe o quê? O C entre P e Q, ou seja, C
dentro do intervalo fechado, dentro do intervalo aberto AB, tá? Porque na realidade existe D, tá? Ser dentro do intervalo fechado AB, porque está estritamente entre P e Q. Não pode ser o P, não pode ser o Q. Está estritamente entre P e Q. Se está estritamente entre P e Q, está no intervalo fechado AB. Está no intervalo aberto AB. Está o quê? A integral de A até B da F sobre B menos A é igual a quê? A F de C. E acabou, né? Porque esse valor está estritamente entre F de P e F de Q. Então eu sei que existe C entre P e Q. Tal que esse valor é o F de C. Mas esse F de C nem é F de P nem é F de Q. Então o C está estritamente entre P e Q. Se está estritamente entre P e Q, está estritamente entre A e B. Ou seja, está no intervalo aberto AB. E morreu. Esse teorema é conhecido como, aqui ó, teorema do valor médio. Teorema de quê? Do valor médio, é do valor médio, viu? E vocês vão entender mais de uma vez, eu já dei as razões aqui, teorema do valor médio para integral definida. Entendo aqui que eu consigo ser no intervalo fechado, no intervalo aberto AB. Tem livros que dão a demonstração e eles só conseguem no intervalo fechado. Porque eles não usam essa proposição de que se uma função é contínua no intervalo fechado, maior que ou igual a zero nesse intervalo, e nesse intervalo tem um ponto onde ela é positiva, a sua integral é positiva. Tá certo? É usando essa proposição você consegue o C no meio do intervalo fechado AB, no meio, ou seja, você consegue ser no intervalo aberto, tá? É aqui, ó, aqui você tem essa desigualdade, aí quando você tem a desigualdade estrita aqui, entre esse C, entre P e Q, tal que a igualdade ocorre, o C tem que estar estritamente entre P e Q, porque a desigualdade é estrita, e aí o C está estritamente entre A e B, ou seja, o C está no intervalo aberto AB, e esse teorema é a base para o primeiro teorema fundamental do cálculo, que eu demonstrarei na próxima aula, que dá o segundo teorema fundamental do cálculo, que é o teorema que se usa para resolver integral definida, conhecendo primitivas da função que você está integrando, tá? Aí você relaciona, o segundo teorema fundamental do cálculo, ele vai relacionar a integral definida com a integral indefinida, tá? Mas isso fica para a próxima aula.